será que você não está sendo enganado? Com tantas informações, com tantas notícias e com tantas coisas acontecendo, será que você não está sendo enganado? Eu sou o Ederson Albuquerque e você está na minha casa. Hoje nós vamos falar sobre engano, uma coisa que sutil, mas que pode te levar num caminho da perdição. E para isso eu quero usar alguns textos bíblicos. Primeiro eu quero ler em 1 Timóteo 4:1, que diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E o que seria isso? Obedecerem espírito enganador, espírito de demônio? Como assim eu vou obedecer demônio? Jamais! Mas isso é uma coisa sutil, isso é uma coisa que vem sorrateira, é uma coisa que entra sem você perceber na sua vida e você vai se acostumando, isso vai te amoldando e você vai achando normal e daqui a pouco você está obedecendo esses espíritos enganadores, que é doutrina de demônio. E para ilustrar melhor isso, eu quero dizer de uma passagem bíblica quando Jesus estava com os seus discípulos, em Mateus 24. Os seus discípulos chegam em Jesus e perguntam: Jesus, quando será o fim? Quando que vai acontecer todas essas coisas e vai ser o fim de tudo? O Senhor vai ao céu e nós vamos depois acabar tudo, porque o homem tem um anseio da eternidade. A Bíblia diz em Salmos que a eternidade está dentro do homem. Nós desejamos ser eterno, nós não queremos morrer, nós nascemos lá no Éden para viver eternamente. Então a eternidade está dentro de nós. Então Pedro, quando chegou a Jesus e os seus discípulos, perguntou: quando que vai acontecer isso? Porque nós ansiamos por isso. E aí ele falou: qual que vai ser o sinal? E o sinal é uma palavra do grego semion, que quer dizer quais vai ser as placas. O que vai acontecer? Quando você está andando no caminho, tem placas que indicam: vire à direita, vire à esquerda, pare. Então isso que eles estavam querendo dizer quando perguntou qual o sinal, o que vai acontecer, qual vai ser as placas no meu caminho que vai dizer que está acontecendo o fim. E Jesus muito sabiamente respondeu no versículo 4 do capítulo 24, vede que ninguém vos engane. Então veja bem que aqui o primeiro sinal que Jesus deu aos seus discípulos, e ele deixou isso para nós, foi que vede que ninguém vos engane. Então o primeiro sinal de que o fim está próximo é o engano. Preste atenção, porque e logo depois ele falou que vai haver terremotos, vai ter pestes, vai ter muitas coisas no versículo seguinte, se você acompanhar. Mas a primeira coisa que Jesus falou: vede. Primeira palavra vede vem de veja. Tenha discernimento das coisas, preste atenção. Não fique vacilando, fique atento com todas as coisas que está acontecendo, porque isso pode te fisgar, isso pode te convencer, isso pode te fazer converter a eles e não seguir reto, vendo as placas do caminho que indica que o fim está chegando. Então quando Jesus disse vede que ninguém me engane, ele está falando: preste atenção com tudo isso que está acontecendo e siga em frente, siga na trilha, siga na verdade. E a palavra engano é uma palavra do grego planão, que quer dizer alguém que se desvia, alguém que estava no caminho correto, mas porque achou que não era tão certo assim, ou porque era muito rígido, ou porque não é bem assim, não é bem assim do jeito que eles falam. Eu estava ouvindo alguém, ou eu estava ouvindo notícia, ou eu estava ouvindo aquele cara, ou eu estava ouvindo aquele outro, e ele me convenceu que não é bem do jeito que
falam, não é bem do jeito da palavra, não, porque ele interpretou de um jeito diferente. E aí eu segui, e aí perdeu o caminho. O que é engano? Alguém que estava certo e se perdeu. Alguém que estava indo num caminho, por exemplo, você indo para a praia ou indo para a casa de um parente, e você se perdeu. Quem nunca se perdeu num caminho que teve que consultar alguém para voltar para o caminho? Ou consultar um GPS? É comum na nossa vida a gente muitas das vezes escorregar, mas não se prostrar. E o contrário de quem está perdido é alguém que está no caminho. E para quem está no caminho, ver alguém perdido é um absurdo. Como que ele pode aceitar uma coisa dessa? Como que ele pode viver nesse engano? Porque a pessoa está tão cauterizada com aquele que ele acha que é certo, e ele tem convicção que é certo, que ele não enxerga o que é correto. Porque ele quer viver, porque ele está satisfeito com a vida dele. E se nós olharmos para o mundo de hoje, amados irmãos e amigos, o engano está impregnado na nossa vida. O engano está impregnado no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, e o maligno controla. A palavra diz em Tessalonicenses que o ministério da iniquidade já opera no nosso meio. Quer dizer, desde que Adão pecou, o ministério da iniquidade já opera, e ele vai se manifestar. Só que para ele se manifestar, existem muitas coisas que vão acontecer, mas ele está operando no nosso meio, e nós precisamos estar atentos, porque o engano tem convencido muitas pessoas. Por exemplo, as pessoas acreditam que hoje o casamento é liberal, que nós podemos casar quantas vezes quiser, que nós podemos casar com a pessoa do mesmo sexo, que o aborto é normal, e nós vamos acreditando nisso, e essas coisas vão entrando na nossa mente, e nós vamos acreditando que isso é verdade, e nós andamos na mentira, e a mentira tem reinado. Mas aqueles que estão em Cristo, eles não aceitam a mentira como verdade, porque a verdade está estabelecida na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 10, a partir do versículo 3, que diz que a palavra do Senhor diz lá no capítulo 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir todo sofisma, todo argumento, toda falácia, toda mentira. Toda mentira, a palavra do Senhor, ela destrói toda fortaleza, anulando tudo isso que levanta contra o conhecimento de Deus. Então, meus amados irmãos, o que pode derrotar a mentira, o que pode derrotar o mundo maligno, que opera nesse tempo presente, que estamos próximos do fim, é a verdade. E a verdade que liberta, a verdade que transforma. E aí o versículo 6 de 2 Coríntios 10 diz que quando você obedece e quando você estabelece a verdade na sua vida, você está pronto para punir toda desobediência, numa vez que a sua obediência é completa. Então, que nós sejamos obedientes à palavra e à verdade e sigamos nela, porque ela é o filtro de todas as coisas. Não ouça tudo e ache que é verdade. Analise segundo a palavra, que é a verdade. E talvez você não saiba interpretar a Bíblia como deveria, e aí você vai em qualquer vento de doutrina. Então peça ao Espírito Santo, como no vídeo anterior nós já falamos, que ele vai te dar o discernimento. Procure o seu pastor, que é um homem temente a Deus, e procure analisar junto com ele a palavra, mas não vá sobre qualquer
notícia, não vá sobre qualquer pessoa que fale bem, porque a palavra do Senhor diz que esses falsos mestres, esses falsos que te enganam, eles têm uma oratória perfeita, eles são muito estudados, então eles conseguem manejar a massa, eles conseguem manejar as pessoas, e as pessoas os seguem, e aí eles fazem mais discípulos. Então, em nome de Jesus Cristo, siga a verdade que está na palavra do Senhor. Não se engane, porque veja, analise, fique esperto, porque o fim está chegando e nós queremos morar eternamente com o Senhor. Porque Deus é bom. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.